Saudações, meus alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Cultura Viva. Espero que vocês estejam todos bem e com muita vontade de estudar. Hoje darei seguimento ao nosso capítulo 4, que fala sobre a ocupação e o uso do solo. Estarei conversando com vocês sobre dinâmica populacional. A dinâmica populacional é o estudo da variação da quantidade de indivíduos de uma determinada população. Já o conceito de população pode ser definido como o conjunto de pessoas que residem em um determinado território, que pode estar constituído de uma cidade, um estado, um país ou mesmo dentro do próprio planeta como um todo. É importante ressaltar que esse nosso tema ele é bastante dinâmico. Por quê? A todo instante nascem pessoas, morrem pessoas, pessoas se mudam, pessoas vão viver em outro local, pessoas chegam dentro do país. Então, é por isso que nós falamos que essa dinâmica populacional ela acontece a todo instante. Nós precisamos ainda observar bastante que a população ela não está distribuída nos países de uma forma homogênea, muito pelo contrário. A população ela está distribuída de uma forma totalmente desigual. E nós podemos atribuir essa distribuição primeiramente à Revolução Industrial. Levemos em consideração a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, a Revolução Agrícola e, certamente, até mesmo a Revolução Sanitária. A partir do momento que temos a Revolução Tecnológica, nós temos a mudança do comportamento de uma sociedade. Lá no passado, o ser humano não se preocupava com sua higiene pessoal, por isso nós tínhamos tantas epidemias, doenças que hoje já foram até erradicadas. Observe então que o homem passou a se proteger mais. Novas descobertas foram feitas para sanar então esses problemas. O ser humano ele acabou evoluindo até mesmo na questão dos seus hábitos pessoais. É claro que tudo isso modifica a pirâmide etária que estudamos no início do ano. Já no final do século XV, muitos foram os movimentos que marcaram a intensa movimentação da população. Toda essa movimentação foi marcada na economia, na sociedade e também na cultura. Mas o que será que desencadeou essa migração que tanto deixou o mundo com uma distribuição populacional tão desigual? Quando nós falamos de migração, sempre temos fatores como pobreza, questões econômicas, a instabilidade política de um determinado país, principalmente quando se fala de guerra. Problemas de ordem natural, como terremotos, furacões, secas, por aí vai. Aqui na América, que foi colonizada por europeus, nós sempre tivemos uma migração constante, principalmente no século XIX. É muito bom lembrar que a Europa também passou por crises econômicas e muitos vinham para os países americanos tentarem aqui uma nova vida. Podemos atribuir então essa imigração a fatores econômicos e políticos. Podemos também atribuir a diminuição da oferta de trabalho e também de terras para plantio. É interessante nós sabermos que hoje os países possuem um grande controle e restrição a imigrantes, evitando assim que falte trabalho à população de um determinado país. Se não houver esse controle, a mão de obra estrangeira acabará sendo maior que a mão de obra dos nativos que moram nesse país. Na verdade, o país em questão que nós estamos citando. O próprio Brasil, os Estados Unidos e a Nova Zelândia, eles são exemplos vivos desse crescimento migratório. A intensificação dessa restrição imigratória irá ocorrer no século XX, principalmente porque problemas de ordem social e também econômica que já aconteciam na Europa mudaram de endereço, ou seja,
deu início a crises econômicas e sociais nos países que eles ocuparam, aqueles que os imigrantes acabaram vindo morar. Já os países do leste europeu e também Cuba já tiveram uma intensificação na restrição relacionada à emigração, com E, né? Ou seja, eles temiam que a saída da população devido ao sistema socialista, ela acabasse ocorrendo em massa e que grande parte da população saísse de suas terras e fosse morar em países capitalistas. Gente, só para vocês lembrarem os conceitos básicos, vamos definir isso aqui novamente. Migração, movimento geral de um ou mais indivíduos, tanto faz se entra ou se sai. Imigração é quando um ou mais indivíduos entram num determinado país. Eu costumo usar as primeiras letras, a letra I e a letra M. E com isso eu associo então a importação. Então, se eu importo, está entrando, tá? Já na emigração, com a letra E, também eu vou usar somente agora a letra E, é o grupo de indivíduos, o grupo que está saindo. Eu também uso esse macete, tá? Só que agora com a letra E. Letra E eu lembro de exportar. Então, eu costumo dizer que a emigração é a exportação. Então, são indivíduos que estão saindo. Em meados do século XX, milhares de pessoas acabaram deixando seus países e se mudaram para os Estados Unidos e também para os países europeus. Temos que lembrar que, nessa época, a questão capitalista das indústrias acabava enchendo os olhos do povo. Eles queriam mudanças radicais em suas vidas. Para a ONU, migração é quando algum cidadão sai de um determinado país, se muda para outro país e não pretende voltar. Então, para a ONU, isso é a migração. Eu digo que as exigências para a imigração legal são tão rígidas e são tão inacessíveis para a maioria das pessoas que desejam se deslocar para outros territórios, que a imigração ilegal acaba se tornando a única opção viável para essas pessoas. Entre as exigências estão a existência, de repente, de um parentesco direto, como um cidadão estadunidense. Isso é um exemplo. Também pode ocorrer que os países exijam uma alta especialização numa área profissional ou mesmo acadêmica. Podem exigir que seja um investidor de grande quantia, 500 mil a 1 milhão de dólares. Pode exigir que seja um empreendedor que gere emprego no país e por aí vai. O exemplo mais claro está na grande quantidade de imigrantes ilegais que acabam tentando ultrapassar ou até mesmo conseguem cruzar a fronteira dos Estados Unidos com o México. Geralmente são motivados pela busca de uma promessa de melhoria de vida nos Estados Unidos. Esses imigrantes ilegais, eles acabam arriscando a sua própria vida, pagando grande quantia de dinheiro para os agentes facilitadores, normalmente conhecidos como coiotes, que muitas vezes acabam ajudando essas pessoas a atravessar a fronteira. Entretanto, o risco de serem pegos, mortos ou acabarem como vítimas do tráfico de seres humanos, que acabam vendendo homens e mulheres sequestrados como trabalhadores escravos, ou até mesmo acabam entregando essas pessoas para prostituição forçada. Isso é um risco muito grande e ocorre muito. Em nosso período, a imigração é tão comum que os teóricos convencionaram em chamar as últimas décadas de a Era das Migrações. Estima-se que em 1990 a população migrante do mundo era de 80 milhões de pessoas. Já em 2010, essa quantidade passou para 214 milhões. Vivemos então em um período em que as fronteiras nacionais estão cada vez mais diluídas.
A imigração, legal ou ilegal, passou a ser uma das características que definem as sociedades do nosso mundo contemporâneo. Após o término da Segunda Guerra Mundial, vários países europeus se reconstruíram e também se destacaram no segmento industrial, como é o caso da Alemanha e da França, que teve o crescimento econômico derivado desse setor, e tais nações acabaram se tornando áreas de atração para trabalhadores, sobretudo imigrantes. No primeiro momento, os imigrantes eram oriundos da própria Europa, de países como Portugal, Espanha, Itália, Grécia, que acabavam se dirigindo às nações mais desenvolvidas industrialmente, com o intuito de se colocar no mercado de trabalho. Na verdade, as vagas que surgiram nessas indústrias eram bem direcionadas a trabalhadores que não tinham uma boa qualificação. Dessa forma, acabavam recebendo baixos salários. Geralmente, não existiam também os vínculos empregatícios. Mais tarde, no decorrer das décadas de 1970 e 1980, ocorreu uma alteração na configuração da origem dos imigrantes que se dirigiam para o continente europeu. Esses eram originados das ex-colônias. Nessas mesmas décadas, porém agora no Oriente Médio, acabavam incentivando a imigração para a implementação dos grandes polos petrolíferos. Precisavam de mão de obra para poder trabalhar nesses polos. Uma coisa que eu deixei de citar anteriormente é que a ONU ela não caracteriza o refugiado de guerra como imigrante, pois na maioria das vezes esse refugiado ele pensa em voltar para o seu país tão logo a guerra acabe. Nós temos uma expressão que nós vamos caracterizar como fuga de cérebros, que é a expressão brain drain. São pessoas altamente qualificadas, inclusive cientistas, que acabam sendo atraídos por salários milionários e grandes benefícios, como, por exemplo, os Estados Unidos, o Japão, né, que convidam essas pessoas, e essas pessoas acabam se mudando para outros países para poder fazerem grandes pesquisas e descobertas. E no Brasil? A marca da imigração do Brasil ela pode ser percebida especialmente na cultura e na economia das duas mais ricas regiões brasileiras, que é o Sul e também a região Sudeste. A colonização foi o objetivo principal da imigração no Brasil, visando o povoamento e a exploração da terra por meio de atividades agrárias. A criação das colônias dentro do Brasil estimulou principalmente o trabalho rural. Deve-se então aos imigrantes a implantação de novas e melhores técnicas agrícolas, como por exemplo a rotação de culturas, assim como o hábito de consumir mais legumes e verduras. A influência cultural do imigrante também ela é notável dentro do Brasil. Existe ainda o terceiro grupo importante que participou da formação da população brasileira, o negro africano. É impossível precisar o número de escravos que foram trazidos durante o período do tráfico negreiro, do século XVI até o século XIX. Mas podemos admitir que foram cerca de aproximadamente 4 milhões de negros trazidos da África para serem escravizados. O negro africano ele também contribuiu para o desenvolvimento populacional e principalmente para o desenvolvimento econômico do Brasil. Tornou-se aí pela mestiçagem parte inseparável do seu povo. Meus queridos alunos do segundo ano, quero agora convidá-los a estarem lendo a página 50 e 51 do livro didático de vocês e também gostaria que vocês fizessem um pequeno, não vou dizer resumo, mas um pequeno apontamento específico sobre essas páginas. Eu quero que vocês destaquem o que mais chamou a atenção de vocês sobre a página 50 e a página 51. Evitem copiar dos colegas, como sempre, faça o seu próprio trabalho, até porque é algo bem pessoal, e pode enviar pela aba do Google Sala de Aula. Eu queria avisar que essa atividade está valendo 2 pontos que estarão sendo complementados à nota de atividades que eu passei para vocês.
Eu tentei explicar a nossa matéria de uma forma bem prática, de uma forma bem resumida, e eu espero que vocês possam ter entendido. Se ficou alguma dúvida, podem também colocar lá suas perguntas dentro dessa aba que eu postei o vídeo, tá? No caso, não coloquem de forma geral, coloquem de forma privada, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e lembre-se, cultura viva muito além da sala de aula.